Sou a professora Daiana Trindade e a nossa aula é a Teoria da Modernidade em Max Weber. Bonito nome, né, gente? Vamos começar então falando de Teoria da Modernidade. O que é a modernidade? Bom, modernidade é um período histórico, né, em que muitas transformações estavam acontecendo. Vamos retomar aqui a Idade Média, o feudalismo, que tínhamos lá os senhores feudais, e temos a transição do feudalismo para o sistema capitalista. E neste meio entre a transição, nós temos ali renascimentos urbanos, renascimento comercial, a sociedade ela está se transformando, ela está passando por muitas transformações políticas, econômicas, sociais, questionamento da igreja, reforma protestante. Então, vamos criando esta modernidade até chegarmos no sistema capitalista, se consolidando realmente. E aí, antes dessa consolidação, nós temos Revolução Francesa, temos a Revolução Industrial. Aí, um marco para uma teoria da modernidade. Até porque, gente, as nossas relações todas, elas perpassam o sistema capitalista. E o Max Weber, ele é um sociólogo que nós chamamos de uma sociologia compreensiva. Ele vai tentar compreender esta sociedade. E como a sociologia ela é uma ciência, então ela tem sempre o quê? Um objeto de estudo, um método. E para Weber, o método de estudo dele, o objeto de estudo é a teoria da ação social. O que são ações sociais? Ações sociais é como que eu, enquanto indivíduo, eu ajo na sociedade. E ele nos traz alguns tipos de teorias da ação social. Nós temos aqui ação social afetiva e racional, ação social tradicional e racional, ação social com relação a fins, temos também ação social com relação a valores. Então vamos entender essas ações. Eu vou trazer exemplos para vocês para ficar um pouco mais claro. Então vamos começar. Quando eu falo da teoria social afetiva, vamos pensar que vocês estão acostumados a comprar um celular. Sempre compram um celular da mesma marca. Aí tu chegas, né, lá na loja e tu te deparas com o vendedor, né, ou a vendedora, assim, bem interessante, né, que pode até ser um crush, né, ali, enfim. Aí tu começa, e esse vendedor começa a te dizer que, não vais comprar esse celular, tu vais comprar o outro, que é mais caro, mas tem isso e isso e isso de vantagem. E aí tu ficas como? Com aquela cara assim, né, de tacho, como a gente chama lá no Rio Grande do Sul. O que quer dizer isso? Tu ficas estarrecido, olhando, encantado. Tu estás pensando? Não. Tu estás agindo com a emoção, com a afetividade. Aí tu vais lá e compra o celular em 500 mil parcelas porque tu ficaste encantada ou encantado com a vendedora ou vendedor. Beleza? Então, ação social afetiva e racional, não estou pensando. Aí nós temos a ação social tradicional. Por quê? Irracional também. Porque nós estamos acostumados a fazer sempre a mesma coisa. Acabei de falar do celular. Tu compravas sempre o mesmo celular. Então, tu vais continuar comprando sempre o mesmo celular. Tu vais seguir aquela tradição que tu sempre fazes a mesma coisa. E aí nós temos ação social com relação a fins. Opa, aí já muda, já é racional. Já estou pensando, refletindo. Quando eu digo já estou pensando, não quer dizer que nós não pensamos, né? Lógico que nós pensamos, somos seres racionais, mas não podemos esquecer que também somos animais, temos a animalidade. Então vamos voltar aqui para a racionalidade. Então, tu estás aqui assistindo essa aula, aprendendo com a gente, construindo teu saber com um objetivo. Não sei qual é o teu objetivo, mas tenho certeza, ou de aprendizagem, ou se queres depois fazer alguma outra coisa, uma qualificação, não importa. Mas tu estás estudando, buscando um fim. Então é uma ação racional. E aí nós temos também a ação social com relação a valores. Como, por exemplo, eu creio muito
numa coisa. Não, assim ficou ruim. Creio muito numa coisa. Pô, prof, me explica melhor isso daí, né? Então vamos lá. Eu sou de determinada religião e eu tenho um comércio. E neste comércio eu vendo fiado somente para as pessoas que são da minha religião. Porque eu tenho essa crença, eu sei que eles, enfim, mediante aquilo que eu acredito, eles irão pagar, não, né? Levarei um cambal. Vocês estão vendo as minhas palavras, né? Todas gauchescas aqui. Isso que é legal, essa interação toda, né, gente? Mas eu tenho certeza que vocês têm outras palavras. Mas, enfim. Então, essa ação social com relação a valores, tu sempre busca aqueles valores, aquilo qual tu acreditas. Então, tu vais agir mesmo racionalmente a partir daqueles valores os quais tu acreditas. Bom, além disso, nós temos aqui o individualismo metodológico. Por quê? Porque o objeto de estudo do Weber é o indivíduo, não é o coletivo. A ação social, como eu falei para vocês, notaram, eu enquanto indivíduo estou agindo ou racionalmente ou irracionalmente e a minha ação ela vai influenciar no todo. E aí, gente, por favor, olha esse desenho. Olha que arte, que coisa mais linda. Esse desenho aqui, gente, é todo feito com giz. Esse quadro todo, ele é feito com giz. Vocês estão encantados que nem eu estou encantadíssima olhando para esse quadro. Mas eu quero falar para vocês desse bonequinho que está aqui. O que passou pela cabeça de vocês? Dinheiro? Tempo? Como assim, prof? O que tem a ver com sociologia? Sociologia é uma ciência que estuda a nossa realidade, as nossas relações. Já escutaram a frase, tempo é dinheiro? Então, o Weber, ele vai falar muito sobre isso. Por quê? Se a sociologia, ela é essa ciência moderna, entendemos a modernidade, tem relação ali com o sistema capitalista, com a consolidação desse sistema. O que nós fazemos? Não é trabalhar, trabalhar, trabalhar? Tempo é dinheiro? Eu não dou a minha vida para o trabalho. Então, é essa análise que o Weber vai fazer. E quando olhamos essa imagem, nós temos algo que é idealizado. Assim que nós imaginamos, se nós passarmos o tempo inteiro trabalhando, que eu estarei de terno, gravata, né? Lógico, isso aqui é uma idealização sempre, né? Infelizmente patriarcal, não é mesmo? Mas é isso que se espera, que eu estarei muito bem sucedido, trabalhando muito, mas não é bem assim. Porque o Weber vai nos trazer várias reflexões em relação ao processo de racionalização. Como assim? Eu não penso? Que processo é esse, prof? Bom, gente, quando falamos de racionalização, é que a modernidade, ela espera isso. Porque até então, nós viemos de um período anterior à modernidade, que é a Idade Média, que a razão ela era submissa a uma fé. Ela era subordinada a uma fé. Então, começa-se a dar muita vazão à razão. Ó, que bonito ficou isso, vazão à razão, mas é isso mesmo. Então, os processos são muito mais racionais. Eu tenho o trabalho, preciso trabalhar o tempo inteiro para sobreviver, né? E não posso nunca parar de trabalhar. Então, o Weber vai analisando tudo isso que acontece o quê? Na nossa sociedade. Então, olhem a beleza da sociologia. Venham comigo. Aqui, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Que relação que tem o protestantismo com o capitalismo? Ó, que impressionante que é o Weber. Ele nota o seguinte, que para aí, o capitalismo, ele não surge do nada. O capitalismo, ele vai surgindo juntamente com a ética protestante. É uma coisa una, é uma coisa só. Por quê? Quando falamos em capitalismo, o que o capitalismo ele não é? Ele não é sinônimo de ambição. Não, o capitalismo em si, ele é o quê? Ele é lucro, é investimento, é acumular riquezas e reinvestir esse dinheiro. Porque se capitalismo fosse somente ambição, vários períodos, né? Nós tivemos na história que tem ambição. Posso dizer para vocês que até os dias de hoje, todos nós temos ambições, alguns mais, outros menos. Mas o capitalismo é isso, é investir, é lucro. E aí Weber ele nota o seguinte, mas para aí, estava começando a surgir na Europa o calvinismo, o protestantismo, né? E qual é a base do Calvino? Eu vou falar para vocês agora, acúmulo de riquezas. Eu preciso acumular riquezas para ir para o céu. O trabalho vai fazer, ó, que eu trabalho e vá para o céu. Diferente de uma lógica católica, que o trabalho, né, serve como castigo
para, né, pagar os teus pecados e salvar a tua alma. Aqui é diferente. Aqui eu tenho que acumular riquezas para ir para o céu. Eu não trabalhar é pecado. A pobreza, ela é pecado. Eu tenho que trabalhar muito, investir muito. Então, olhem aí, vai se juntando. O capitalismo começa, né, a surgir, a ética protestante está ali e as duas se agregam. Então, o sistema capitalista tem muita relação com o acúmulo de riquezas. Quantas vezes você deve ter pensado, mas para aí, Brasil e Estados Unidos, mesma época, né, que foram invadidos, foram se desenvolvendo, por que que lá talvez seja mais desenvolvido? Não gosto muito dessa palavra, mas vamos usá-la aqui para ficar mais claro. E o Brasil não. Muitos estudiosos dizem que tem relação com isso, com a forma como foram colonizados a partir da sua religião. Então lá, calvinista, puritano, acumula riquezas, vai para o céu. Aqui não. Trabalho escravo, escravidão, chicote no lombo da população negra escravizada para salvar os seus pecados. Então, olhe, mais uma vez, como a sociologia ela é encantadora. E tenho certeza que vocês estão refletindo e a cabecinha de vocês deve estar aqui, ó, fervilhando, cheia de ideias. E é isso que serve a sociologia. Mas voltando aqui, e essa jaula de aço, professor? O que é isso? Mas, se eu falei para vocês que tempo é dinheiro, nós trabalhamos o tempo inteiro, nem temos vida, então nós trabalhamos, mas para aí. Se eu estou racionalizando, estou pensando cada vez mais, e sou livre ou não sou livre? Como é que dá isso? Eu penso, eu reflito, mas eu continuo nesse ritmo frenético para acumular riquezas, como esse bonequinho aqui? E aí que vem Weber pensando, nós vivemos numa jaula de aço. Até então, esse processo todo de racionalização acaba não nos trazendo a liberdade. Então, fica aí uma reflexão para vocês. Então, nós vimos a teoria da modernidade em Max Weber, que vai trazer para a gente as teorias da ação social, que são ações individuais que acabam influenciando todo o coletivo, como a ação afetiva, a ação social tradicional, ação social com relação a fins, ação social com relação a valores. Vimos também que o objeto de estudo é o indivíduo, por isso individualismo metodológico. Temos aqui essa idealização, né, gente? E também, muito importante falar, uma construção social de que isso aqui é o ideal, o qual nós percorremos, e aí que entra tempo é dinheiro. Vimos também que a ética protestante e o capitalismo estão muito alinhados e a jaula de aço, que fica uma boa reflexão para vocês sobre liberdade e racionalização. Então, meus amados, um prazer estar aqui com vocês. Aproveitem esse quadro maravilhoso aqui e tirem uma foto. Salve e até!